Então, assim, tanto no poker como no mercado, a decisão sempre é: eu entro, eu não entro, né? Eu fico só analisando, ou eu faço uma jogada mais agressiva. Então, depende do cenário que você construiu e do momento. Se você está num momento que o cenário é muito limpo, você tem que ser muito agressivo. Né? Então, por exemplo, hoje, o cenário da taxa de juros, ele criou uma tendência. Você tem que ser muito agressivo, você tem que girar essa tendência e tirar o máximo de resultado dela. A mesma coisa quando você confronta um jogador no poker e o cara abre com uma mão forte, você dá um call com um parzinho de 6. Aí lá no flop, quando bate o flop, vem 6 e alguma coisa, você trincou. Você sabe que o outro cara tem uma mão forte, um par grande, alguma coisa assim, e você está trincado. Você tem que tirar o máximo de proveito dessa situação. O máximo. Então, os melhores cenários é onde você tem que tomar a decisão de ficar na operação, ficar no cenário, e não abandonar ele. Tá? Já os cenários mais difíceis, você tem que tomar uma decisão de largar ou gastar o mínimo possível. Isso tanto faz, né, no day trade ou no poker. Você está num cenário que não é claro, que não é limpo, o que você tem que fazer? Economizar o máximo nesse cenário para gastar o mínimo. Né? Então, isso aí é que determina um grande profissional. É quando ele está numa situação difícil, ele faz o possível para gastar o mínimo, e quando ele está numa situação favorável, ele acelera o máximo. Quando a frequência aumenta, você fica mais seguro. Então, no mercado, quando balança demais, você tem que tomar cuidado. No poker também, né? Quando a mesa está agressiva demais, você tem que ficar mais passivo. E no mercado, quando pega uma tendência que você vê uma direção, você tem que ser mais agressivo. Na mesa também, quando a mesa está mais passiva, você tem que ser mais agressivo. Então, é sempre estratégia e tática, né? Estratégia no dia, tática naquele momento. É assim que você vai construindo as suas vitórias uma atrás da outra. Não é muito diferente também, não. Isso que eu acabei de falar, né? Numa tendência, você tem que ser agressivo, tá? A favor ou contra o movimento aí, tight ou loose no poker, né? O jogador mais tight é aquele jogador que joga menos mãos. Se ele é um tight agressivo, ele entra em menos mãos, mas quando ele entra para matar. No mercado, quando você é um bom trader, você é tight agressivo. Você demora a entrar numa operação, mas quando você entra para pegá-la toda, para matar. Aí você vai fazer 30, 40, 50 pontos no campo. Se você for muito loose, que no poker é quem joga muitas mãos, né? E o pior jogador de poker é o loose passivo. Ele joga muita mão e quando joga fica só pagando. No mercado, o pior trader é o loose passivo. É o trader que entra em muitas operações e quando entra fica olhando. Ele não é ativo, ele não gira, ele fica olhando. Ele entra, fica olhando. Entra, fica olhando. É o loose passivo. É o mesmo perdedor do poker. Tá? É exatamente igual. O maior ganhador é o tight agressivo. O maior perdedor é o loose passivo. No mercado, a mesma coisa. Tá? Legal? Olha como é muito relacionado, né? Universo muito parecido.